18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. É isso aí, a partir de agora as principais notícias do dia para você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. 18 horas. E é claro, você pode participar do programa, manda a sua mensagem, o seu áudio. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. O nosso WhatsApp é o 994887592. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Novo impasse sobre a venda da empresa Amazonas Energia. Prefeito em exercício Renato Júnior anuncia entrega do viaduto Pelé em maio. E novos radares de velocidade vão ser instalados em Manaus. 18 horas. Os assuntos mais importantes do dia a partir de agora para você, aqui no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 7 de janeiro, e o ano já é 2025. 18 horas. E a gente começa o ano ainda com a velha novela da venda da Amazonas Energia. A indefinição da venda de quem vai ficar no controle da empresa virou batalha judicial e, infelizmente, longe de ser resolvida. A companhia segue endividada com um serviço ruim, enquanto que os consumidores continuam pagando caro pela luz. Uma situação terrível, né, André? Que arrasta aí, estamos passando isso desde o ano passado. Isso, Karime. Boa noite para você, boa noite quem nos acompanha. E as coisas se complicam mais ainda. O juiz federal Ney Belo suspendeu parcialmente a venda das termoelétricas da Eletrobras para a empresa Âmbar Energia do grupo dos irmãos Batista. Essa decisão veio depois de um questionamento da Cigás sobre a legalidade e impacto sobre essa venda. E com essa medida, a transformação dos contratos de energia para reservas, que é crucial para a venda, está suspensa. O juiz determinou que essa mudança só pode acontecer com a aprovação da Cigás. E essa recomendação foi reforçada pelo advogado da Cigás, o ex-presidente Michel Temer. O juiz destacou a complexidade e os riscos da transação, especialmente para nós consumidores. Ele alertou que mudanças no setor energético devem proteger os interesses públicos sem onerar a população. Pois é, André, enquanto a gente aguarda aí uma solução eficiente e acessível, resta esperar que esse impasse judicial seja logo resolvido e que no fim das contas nós, né, o consumidor aí, o resultado da venda não prejudique o nosso bolso, que não suporta mais uma conta alta e o pior, um serviço ruim da Amazonas Energia. Vamos saber mais detalhes a respeito desse novo capítulo dessa novela, agora com a Janeia Araújo. O juiz Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, paralisou parcialmente a compra de usinas de energia da Eletrobras aqui no Amazonas pela empresa Âmbar Energia dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que são donos do grupo JIF. A decisão foi tomada após um pedido da Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, controlada pelo governo do estado e por uma empresa privada. A Cigás pediu que a compra só acontecesse se a Âmbar obtivesse sua aprovação, pois há um grande passivo judicial envolvendo a Eletrobras e a Cigás, estimado em 50 bilhões de reais. O juiz criticou a operação de venda das usinas e alertou que mudanças nos contratos de fornecimento de gás e energia podem afetar os consumidores e causar prejuízos à sociedade. Ele disse também que antes de seguir com a compra das usinas, as questões envolvendo os contratos devem ser resolvidas. A decisão também desafia uma medida provisória que poderia beneficiar a Âmbar, aumentando os custos para os consumidores. Essa MP é vista como uma forma de transferir parte dessas dívidas para a conta de luz dos brasileiros. A Cigás e outras partes envolvidas discutem processos judiciais que somam bilhões de reais e, se não resolvidos, isso poderia resultar em aumento nas tarifas de energia para os consumidores. A decisão do juiz federal Ney Belo coloca a responsabilidade
potestade de decidir sobre o caso nas mãos do presidente do TRF1, João Batista Moreira, para que a situação seja analisada com mais profundidade. Em resumo, o juiz Ney Belo decidiu suspender a compra das usinas de energia até que as questões financeiras e contratuais entre as partes sejam esclarecidas para evitar que a sociedade pague pelos erros cometidos nessas negociações. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, agora escuta esse dado, aliás, esse número, tá? Candidatos não eleitos em 2024 vão receber juntos 1,3 milhão de reais em novos cargos. 6 ex-vereadores da Câmara Municipal foram contratados para cargos de confiança na Prefeitura e na própria Câmara de Vereadores. O caso mais recente foi do Reiso Castelo Branco, que foi nomeado diretor de projetos especiais na Câmara Municipal com salário de quase 18 mil reais. O repórter André Meirelles está acompanhando essa história e tem mais detalhes, traz pra gente agora. André, então, tem salário que pode chegar a 27 mil reais, é isso, André? Exatamente, Karime, boa noite pra você mais uma vez, boa noite você que nos acompanha aqui na Mix FM. São cargos com salários que chegam até aí 27 mil reais, né? O que no final do ano chega só pra esse que vai receber esse 27 mil reais. No final do ano, esse cargo, esse valor chega a 324 mil reais, né, somente para um deles, né? E cotado aí, esse que a gente está falando, cotado para assumir a Secretaria Extraordinária, função exercida nos últimos tempos pelo também ex-vereador Amaury Colares, com esse salário aí de quase 30 mil reais, foi o vereador que não conseguiu aí a reeleição, mas não vai ficar na mão, né? A gente está falando aí do Sassá da Construção, né? A nomeação dele, que é um nome eleitoral do Cícero Custódio, ainda não foi publicado no Diário Oficial do município, deve ser publicado nos próximos dias, né? E caso ele assuma realmente esse cargo, vai ter aí a remuneração com esse salário que é por mês aí 27 mil reais, né? 6 ex-vereadores, eles ganharam cargos de confiança na Prefeitura de Manaus, enquanto os outros ingressaram na lista de nomeações da Câmara Municipal de Manaus. O caso mais recente, como você já falou aí no começo, Karime, né? Reiso Castelo Branco, que é filho do ex-deputado Sabino Castelo Branco, que foi nomeado diretor de projetos especiais da Casa Legislativa. Ele está fora aí da Câmara Municipal de Manaus desde 2021, né? Reiso, que concorreu ao cargo de vereador em 2024 pela sigla do prefeito reeleito Davi Almeida, do Avante, mas recebeu apenas 2.593 votos, tendo aí a 12ª suplência do partido e uma chance, né, mais do que remota de assumir aí esse cargo de vereador nessa legislatura, né? E só que aí na última sexta-feira, o presidente eleito da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis Avante, né, nomeou para o cargo de diretor. E aí o salário desse vai chegar a 17,6 mil reais, além aí do auxílio alimentação, que é de R$1.468, e o ex-vereador vai receber mensalmente aí mais de 19 mil reais, equivalente a 229,7 mil por ano. Esse é o segundo. O primeiro que a gente fala, a Sassá da Construção, que por ano deve receber aí mais de 320 mil reais, né? Na Prefeitura de Manaus, são 6 ex-vereadores que foram nomeados para cargos depois de perderem as eleições deste ano. A gente também, na última sexta-feira, o médico Isaac Tayar foi nomeado diretor de Vigilância Sanitária, cargo que faz parte da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, que é a Censa, né? Com R$800 de remuneração oficial e mais de 7 mil de gratificação por representação, né? Tayar vai receber 8 mil ao mês, equivalente a 96 mil reais por ano, né? E antes aí, já no dia 1º de janeiro, os ex-vereadores, né, François e Olonson Oliveira, eles foram nomeados como titulares das Secretarias Municipais do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima, que é a SEMAS Climas, e do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, a SENTEP, respectivamente. Os dois vão ter uma remuneração mensal de 27 mil reais, o que totaliza o que a gente falou aí já, 324 mil reais também por ano. Olha só, e no dia 2 de janeiro
Janeiro, Wallace Oliveira foi nomeado como novo ouvidor-geral do município, né? Cargo pertencente à Controladoria Geral do município e que até pouco tempo era ocupante do ex-deputado Nonato Oliveira, né? Aquele que ocupava antes. O ex-vereador Antônio Peixoto, do PSD, que perdeu o mandato depois do seu antigo partido, o Agir, de ter a chapa de vereadores cassada por fraudes à cota de gênero, foi nomeado como vice-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Inplurb, né? Os dois cargos, de acordo com o Portal da Transparência, recebem mensalmente R$17 mil, totalizando 204 mil para cada um, né? Durante aí o ano, né? Só que a gente também tem uma outra falando da parte do governo aqui, certo. Karime, né? Um nome que pode figurar aí nas pastas do governo do Amazonas é do ex-vereador Caio André, do União, né? Primeiro presidente da Câmara Municipal a não se reeleger. Inclusive, a gente teve também já um spoiler aqui, né? No dia 1º de janeiro com a nossa Cíntia Blink, que ela já foi falando aí sobre alguns possíveis nomes, né? Então a gente está trazendo aí algumas que ainda serão confirmações, né, no Diário Oficial, né? E também falando do governo aqui, a gente traz essa situação do Caio André, né? Segundo apurou a coluna Sim e Não, em novembro do ano passado, o político tem chances de ocupar cargos na Secretaria de Estado de Cultura, né? Companhia de Saneamento do Amazonas, que é a COSAMA, e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, né? Ou o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, hein? O ex-vereador já ocupou o cargo de secretário de Juventude, Esporte e Lazer durante o primeiro mandato do governador Wilson Lima União, sendo nomeado em 2019. E agora, por parte do governo, vamos esperar aí se realmente essa apuração aí que a gente acompanhou da coluna Sim e Não vai ter realmente, né, Caio André se configurar, aí, né? Se configurar aí no governo. Tá certo, André Meirelles, obrigada pelas informações, pela apuração. É aquela história, né? Não ganhou, mas levou, né? Essas pessoas, todos esses políticos, tá certo. Agora em Manaus, 6h11. 18 horas. A gente começou o programa falando da situação da venda da empresa Amazonas Energia, que segue a novela Nada Definido. Uma outra situação também que se arrasta desde o ano passado é a retirada dos flutuantes da região Tarumançu, na margem esquerda do Rio Negro. Agora a Justiça pretende dar prosseguimento à ordem de desmonte dos flutuantes, e quem está acompanhando essa história é o repórter Kennedson Paz, que traz as atualizações ao vivo agora pra gente. Boa noite, Kennedson. Então, o que deve acontecer agora? Kennedson, atualiza pra gente. Boa noite. Oi, Karime, muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Então, nós teremos agora um prazo de 5 dias, né? Foi o que a Justiça já colocou como prazo máximo, e esse prazo deve ser respeitado para que o Ministério Público possa se manifestar sobre quais vão ser as próximas etapas desse processo de desmonte daqueles flutuantes que ficam na orla do Tarumançu. O juiz já sinalizou que ele pretende, o juiz identificado como Moacir Batista, ele já sinalizou que pretende dar continuidade nesse processo, que é para remover todos aqueles flutuantes que, segundo a Vara do Meio Ambiente, ela de fato acaba causando prejuízos, danos ambientais ali naquela área do bairro Tarumançu, na área da zona oeste da capital amazonense. Na ocasião, em vários momentos, a gente discutiu sobre esse caso no ano passado, quando inclusive o Moacir teve ali o cargo substituído de forma temporariamente pelo juiz Glenn Paulian Machado, que ele recebeu na época um pedido da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e suspendeu naquela época essa decisão do juiz titular. Só que quando o juiz principal, o Moacir Batista, ele voltou ao trabalho, ele conseguiu um recurso do Ministério Público e aí conseguiu derrubar a ordem dada pelo juiz substituto. Então voltou novamente ativa esse processo de retirada das embarcações dos flutuantes. Ao longo de 2024, essa história continuou rolando. E aí foi feita também uma decisão, um voto da desembargadora do Tejan, Joana Meirelles, que ela entendeu ali que o interesse econômico que envolve toda aquela região, ele não deveria ser superior à proteção do meio ambiente ali, e com isso ela concordava que os assuntos ambientais eram mais prioritários do que propriamente dito em relação a
ao número de comércios que giram ali de modo geral. Inclusive, eu tenho aqui os dados de bares, restaurantes utilizados, esses flutuantes utilizados para entretenimento. Eles chegam a mais de 70%, então ocupa a grande maioria. E esse caso, como a gente já tem noticiado, ele se arrasta ao longo de muitos anos. São mais de 20 anos que esse caso se arrasta na Justiça do Estado do Amazonas, e sempre existem impasses em relação ao interesse envolvido do Ministério do Meio Ambiente sobre isso, sobre a justiça ali que considera os valores ambientais, como também das pessoas que moram naquela região, porque a gente também está falando de uma região onde existem várias moradias por ali. E com isso é que existe esse grande conflito de interesses para poder fazer a retirada disso daí. Inclusive, até no próprio ano passado, o juiz ordenou que a prefeitura fizesse esse trabalho para remoção das embarcações. Foi feito operações conjuntas com o governo do estado do Amazonas, Polícia Militar, para poder desmontar. Esse trabalho foi feito de forma parcial. No entanto, a prefeitura mencionou para a justiça que o orçamento para poder fazer todo esse trabalho chegava a 16 milhões de reais. Então a prefeitura não tinha o caixa para fazer tudo isso sozinha, e também precisava de muita ajuda de todos os órgãos envolvidos, o que acabava sendo bastante difícil. E aí foi também mencionado, Karim, em relação a um problema que era em relação à vazante, as dificuldades para poder chegar aos locais, para remover essas embarcações, esses flutuantes, o desmonte seria uma dificuldade muito grande também durante o período da vazante, que começou ali em outubro. Em junho de 2024 também a desembargadora mencionou que considerava de alto risco ali, muito grave, difícil reparação ali em questão ambiental, e aí ela manteve aquele voto para que realmente a decisão da justiça ela acontecesse. E a gente acabou buscando novas autoridades, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, porque muitas pessoas que moram nessa região buscaram a Defensoria Pública para poder pedir ajuda, para saber o que eles poderiam fazer, como que essa situação poderia ser resolvida. E hoje nós conversamos com o Carlos Almeida, ele que é defensor público, e ele falou pra gente que considera essa nova iniciativa da Justiça do Amazonas, que houve ali falha nesse processo, né? Houve falha nesse processo, que possivelmente essa decisão ela vai ser recorrida no STF. E é o que o Carlos Almeida, defensor público, fala agora pra gente sobre qual deve ser o posicionamento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas diante desse tema. Vamos ouvi-lo. Quando se há força, se escolhe o argumento que se bem deseja. No caso dos flutuantes, se escolheu a acusação de poluição para ser o fundamento principal da sua remoção. E isso está errado. Nós, defensoria, existimos para defender o devido processo legal, o Estado Democrático de Direito, dentre outras obrigações. E uma questão fundamental não vem sendo tratada. Não houve devido processo legal. O processo se iniciou em uma outra área da cidade e, por uma razão extremamente esdrúxula, vem se aplicando a pessoas que sequer tiveram direito à defesa. É obrigação do judiciário corrigir essa situação. Até agora, todas essas situações não têm encontrado eco, o que vai acabar forçando com que a Defensoria Pública tenha que apelar em reclamação, possivelmente ao Supremo Tribunal Federal, por conta das violações, notadamente a DPF 828. 18 horas. Conforme a Associação dos Moradores da Marina do Davi, Karim, os moradores estão se sentindo muito inseguros sobre o que pode acontecer. E sobre isso a gente conversou com a presidente da associação, Sara Guedes. Vamos ouvi-la. As famílias têm esperança de que haja um olhar de empatia, né? Um olhar onde veja a realidade dessas famílias, entenda que, como foi citado, né, no início, que essas famílias não são as principais responsáveis pela poluição, né? O Garapé do Gigante desemboca na Marina do Davi, então nós fazemos a nossa limpeza aqui, nós retiramos esse lixo. 18 horas. Ainda conforme a presidente da associação, Karim, todos os moradores eles concordam do reordenamento naquela região. Então é o que eles buscam. A gente vai ouvir novamente ela sobre essa fala. Tem famílias aqui que já residem há mais de 4, 5 décadas. Então, por que não olhar pelo outro lado? Olhar pelo lado de ajudar a haver um ordenamento,
ter a regularização. Somos muito a favor, né, que tenha a regularização, que tenha o ordenamento. Somos a favor que o poder público olhe para essas famílias para ajudar, não para escorraçar como cachorro sem um destino, né, sem um futuro, com um futuro incerto, porque é o que as famílias hoje estão vendo, que no momento que formos tirados daqui, como se diz lá na decisão, que essas famílias vão viver de auxílio aluguel por 6 meses, vai se inscrever no programa do governo e vai trabalhar com o quê? Né? Vai se manter como? 18 horas. Essa insegurança da população local, Karine, a gente vai seguir acompanhando porque com certeza vai haver novos posicionamentos das autoridades que querem, é claro, o bem do meio ambiente, o bem de modo geral para aquela região, né, Karine? Tá, sem dúvida alguma. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paz. 18 horas. Vamos falar agora sobre os valores do IPVA aqui no Amazonas que estão chamando a atenção. Gente, o proprietário de uma Ferrari 488 Spider, por exemplo, vai desembolsar R$ 137.307,36 de imposto esse ano. Os dados são da Secretaria da Fazenda do Estado, a Cefaz, não é, André? Isso aí, não para por aí não, olha. Um dono de Mercedes-Benz, essa aqui é MG G63 4M, ano de 2023, vai pagar R$ 70.688,72 de IPVA. Já o modelo de 2021 tem um imposto um pouco menor, né? 67 mil, ocupando aí o terceiro lugar. Bom, e o proprietário de um Porsche 911 Turbo terá que desembolsar esse ano R$ 62 mil e o dono de uma Land Rover P530 pagará R$ 61 mil. Esses valores mostram, né, que o imposto tá pesado mesmo. E na semana passada, inclusive, né, a gente informou aqui no 18 horas o calendário de pagamento do imposto agora dia 31 de janeiro, né, que vence aí a cota única ou a primeira parcela para os veículos de placa final 1. Exato, e para todos os outros mortais que não possuem esses carrões aí de luxo, vamos lá, para saber o calendário de pagamento é só acessar o site do Detran Amazonas, que é o detran.am.gov.br. Lá é possível tirar todas as dúvidas em relação ao veículo, habilitação e, principalmente, se existe alguma pendência a ser regularizada. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo para amanhã, a previsão é de chuva durante todo o dia. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 81% e a umidade relativa do ar fica entre 77% e 98%. 18 horas. Vamos agora conferir a cota do Rio Negro em Manaus com André Meirelles. Olha, de ontem para hoje o Rio Negro subiu 20 centímetros, atingindo 19,61 metros, isso no Porto de Manaus. Então é a primeira vez que o nível supera o do ano passado, quando nessa mesma data estava a 19 metros e 47. Então, André, apesar desse ritmo aí de cheia, parece improvável que o Rio Negro alcance a marca de 27 metros, né? A gente tem falado aqui que, segundo os especialistas, a previsão é que a chuva nesse período agora não vai ser o suficiente para recuperar o nível normal dos rios. 18 horas. E novos radares eletrônicos de controle de velocidade vão ser instalados nas avenidas Governador José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres, na Zona Norte, e também na Altaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. O anúncio foi feito pelo prefeito em exercício, Renato Júnior, que também dirige o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O repórter André Meirelles está acompanhando esse assunto e traz mais detalhes para a gente agora. André, então, teve critério para a instalação desses dois novos radares, o critério é um maior número de acidentes, não é isso, André? Exatamente, Karime, boa noite mais uma vez. Olha, inclusive essa iniciativa, segundo a Prefeitura de Manaus, também para aumentar a segurança nessas áreas que são bem movimentadas, né? Especialmente próximos a escolas e faixas de pedestres, né? Porque em 2024 teve um aumento no número de ocorrências no trânsito, né? Tanto acidente como imprudência, né? Que é aquele que dirige acima do limite da velocidade, invade a faixa de pedestres e também fazem retornos em locais
locais proibidos. Desde a última quinta-feira, né, os equipamentos já operam em 7 pontos ali da Avenida do Turismo, na Zona Oeste, com a expectativa de reduzir o número de acidentes, né? Os radares, eles voltam a operar em Manaus depois de 10 anos fora do uso. Essa suspensão ocorreu em 2013, quando o Ministério Público aqui do estado identificou irregularidades na prorrogação de um contrato entre a prefeitura e a empresa com os Ladel, né? O contrato foi cancelado em 2015, aí durante a gestão do ex-prefeito Arthur Neto. Com a retomada da fiscalização eletrônica, a prefeitura espera aí promover maior segurança nas vias, né, para prevenir acidentes e, claro, foca aí na proteção de pedestres e motoristas, né? Esses novos radares eletrônicos, né, além desses que já estão operando, então vão ter outros radares eletrônicos aí que serão instalados nas avenidas Governador José Lindoso, que é a avenida da famosa Avenida das Torres, na Zona Norte, e Altaz Mirim, na Zona Leste da capital, né? A gente vai ouvir agora a fala do prefeito em exercício, Renato Júnior, que também, né, ocupa a gestão do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que durante uma entrevista ali na TV A Crítica ele falou aí sobre esses novos radares que serão instalados e qual a importância, né? Vamos acompanhar. É o caso da Avenida das Torres, Avenida Altaz Mirim e em outros pontos também da cidade que estão sendo estudados com a equipe técnica, onde tem maiores sinistros, maior quantidade de sinistros, é o local que nós primeiro colocaremos os radares eletrônicos. Gente, o radar, ele não é um problema, ele é um amigo da vida. O radar inibe que pessoas possam morrer, pedestres possam morrer, que pessoas possam se acidentar, que os hospitais sejam superlotados pelos acidentes causados, muitas das vezes por conta do excesso de velocidade. Então, quem é que não gosta de radar? É quem anda fora das regras. Quem não gosta do radar é quem não quer proteger vidas. Quem não gosta do radar é quem não quer paz no trânsito. Quem é inimigo de radar é inimigo das leis e das regras de um município. 18 horas. Olha, Karine, além disso do que o prefeito em exercício aqui em Manaus, Renato Júnior, falou, conforme previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro, as punições para quem ultrapassa os limites do radar são até 20% acima do limite, vai desembolsar aí R$ 130,16, né? Infração média com 4 pontos na carteira. Aí já passando de 20% até aqueles 50% acima do limite, já aumenta, é R$ 195,23, com uma infração já grave com 5 pontos na carteira. 50% acima do limite já é um pouquinho mais caro, R$ 880,41. Só que aí tem um detalhe aqui, isso daí já é uma infração gravíssima com 7 pontos na carteira, suspensão do direito de dirigir de 2 a 8 meses. Fora que se a pessoa já tiver mais 7 pontos, se tiver aquela soma, tudo aí a situação é acumulativo, complica, né? E a pessoa pode até perder também por muito mais tempo aí o direito de dirigir, Karine. A carteira, tá certo. André, obrigada pela apuração, obrigada pelas informações. Agora em Manaus, 6 horas e 26 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Parintins, Bi Garcia, que deixou agora, dia 1º de janeiro, a prefeitura para o seu aliado, Matheus Assayag. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Obrigada pela sua presença. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês na Rádio Mix 100,7. A gente é que agradece, então. Foram 2 mandatos, há 8 anos, frente à prefeitura. Como é que o senhor avalia essa gestão, o seu legado para a cidade de Parintins? Olha, na verdade, para os 2 últimos mandatos, né? Que eu já tinha feito 2 antes. Né? Exato, na verdade, esses são 2 4 últimos mandatos, então foram 8 anos agora nesses 2 últimos, né? Reeleito e também o único na história de Parintins que foi reeleito. Assim, a gente trabalhou muito a educação, né? A gente tem uma compreensão de que através da educação a gente vai sempre melhorar a qualidade de vida do povo de Parintins em qualquer lugar do mundo, né? Então o maior legado foi os investimentos na educação, né? Nós temos uma educação pública, uma das melhores do estado do Amazonas, tá? Nós somos a cidade que tem o maior número de habitantes com nível superior em proporcionalidade na região norte.
Nós somos a cidade que mais aprova jovens no vestibular de medicina no estado do Amazonas. Então é uma cidade que respira educação de qualidade e pública. Nós não temos escolas particulares lá, entendeu? Então isso pra gente, tanto a rede municipal, que antes era menor do que a rede estadual, hoje ela é muito maior, quase o dobro de alunos, né, devido à quantidade de construção de escolas, tanto na cidade, na zona rural, construção de ginásios, por exemplo. Todas as nossas escolas têm ginásio poliesportivo e cultural, porque lá tudo acaba em boi, né? Então os ginásios têm palco, né? Até a Arena Olímpica de Parintins tem palco, né? Assim, a gente fez esses grandes investimentos na educação e com isso nós gastamos menos em saúde, né? E criamos realmente ferramentas para que o povo possa melhorar sua qualidade de vida justamente através da educação, da qualificação profissional também, porque a gente trabalha muito o serviço social da Prefeitura de Parintins, tem muito nessa linha de qualificar profissionalmente o cidadão para o mercado de trabalho. Então eu diria para você assim que o legado mais forte é a educação mesmo. É um sonho de todo gestor, deveria ser, não é? A partir do momento que você prioriza a educação, sem dúvida, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Agora, prefeito, vamos lá. Vamos falar que essa eleição de 2024 foi especialmente difícil. O senhor enfrentou a máquina do governo do estado, tivemos aquele episódio fatídico envolvendo gestores do governo do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima, para tentar vencer as eleições, para tentar colocar a candidata dele à frente da Prefeitura de Parintins. Com a sua vitória, com a vitória do seu indicado, o senhor entende que o povo de Parintins deu um recado para o governador, deu um recado para essa situação? Olha, sem dúvida nenhuma, sim, porque ninguém aceita nada de goela abaixo, né? E o Matheus, que é um jovem engenheiro que trabalhou comigo por 3 mandatos, já fazia o 4º mandato de vereador, e nós preparamos ele para ser o prefeito da cidade, era muito bem aceito pela população. É lógico, não dá para comparar a máquina do estado com a Prefeitura de Parintins. Você está falando da máquina do estado de 31 bilhões de orçamento. Aí você vai para a Prefeitura de Parintins, 342 milhões de orçamento, tem uma diferença muito grande, né? E usaram, né, de todas as armas para tentar ganhar as eleições, né? Eu costumo falar, e a gente teve muitas reuniões, de que a gente tinha 2 armas só, nenhuma cuspia bala. A gente tinha só o voto e a justiça. E aí, com o apoio da justiça, a gente conseguiu realmente ter um pleito tranquilo do ponto de vista que a população ficou mais livre para escolher o futuro da sua cidade, né? E a outra era o voto, e nós tivemos a felicidade de ganhar tanto na cidade quanto na zona rural. Então a justiça, ela foi muito importante, né? Tanto que a operação da Polícia Federal se chamou de Liberta, né? Porque queria libertar o povo de Parintins de qualquer ameaça, o cabresto, como que nenhum empurrar de goela abaixo uma candidata sem ouvir a vontade do povo da cidade. Do povo e o senhor sabe em que pé está essa questão judicial? O senhor tem essa informação? A gente é muito assim, né? Nós fizemos todos os levantamentos, fizemos as denúncias, juntamos documentação e entregamos para a justiça. A justiça tomou várias decisões liminares, né? Encaminhou o inquérito para a Polícia Federal e hoje essa coisa está andando. E a gente aguarda realmente que tenha um desfecho positivo, porque ali foi, sem dúvida nenhuma, um afronto ao processo democrático que era a eleição do ano passado. Segundo a Polícia Federal, foi exatamente isso. Foram ações contra o processo democrático, contra a democracia. Bom, e o governo do estado do Amazonas, por causa desse episódio, chegou a boicotar em alguma situação Parintins? A gente, nós ser bem sincero, a gente nunca teve, assim, convênios, programas com a prefeitura. O que tinha aqui, posso ter aqui relatado um testemunho, quando o saudoso governador Amazonino Mendes ganhou aquela eleição tampão, nós estivemos juntos e ele me liberou o
primeiro asfaltamento de concreto asfáltico do interior do Amazonas. Antes era areia asfáltica, aquele asfalto de péssima qualidade. Então nós implantamos e a gente tinha um convênio de 20 milhões. Né? Foi executado 8 milhões. Em seguida, entra o novo governador, cancela o convênio. Então, mesmo tudo assinado, tudo acertado, tudo certinho, a cidade não recebeu. Não, ainda fizeram mais 5 ruas lá e depois cancelou o convênio. E aí começaram o processo de cancelamento de tudo quanto era convênio que tinha com a Prefeitura de Parintins, né? E não tivemos mais obras importantes do Estado lá na cidade. Como é que o senhor lê essa situação? Como é que o senhor entende essa situação? E mais, como o senhor driblou essa situação? Essa falta de convênio, essa falta de parceria com o governo do estado? Parintins é uma cidade grande, né? Na verdade, ela tem 140 mil habitantes. O IBGE deu 92, mas não é isso. Porque a gente usou os ACS. Os ACS, eles têm a responsabilidade de saber de quantos moradores moram em cada cidade, em cada casa, em cada bairro, em cada comunidade, e tem que cuidar da saúde desse pessoal, né? Então, com esses relatórios, a gente conseguiu provar ao IBGE que a gente, na verdade, tem 140 mil habitantes. E aí nós melhoramos a nossa receita com relação ao reparto da FPM, né? Tá. Então, isso aí já deu uma ajuda muito boa. A outra, a gente consegue ter uma excelente relação e credibilidade com a bancada federal, de senadores e deputados federais, né? E deputado estadual, hoje a gente só conta com a deputada Mayra Dias. Então, esse trabalho fez com que a gente levasse recursos provenientes de emendas parlamentares para o orçamento municipal e para a cidade de Parintins. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem mais ou menos 250 milhões de investimentos de emendas e nós temos um orçamento de 342 milhões. Então, veio direto sem atravessador, digamos assim. Chegou direto de Brasília, com os representantes de Brasília para a cidade. Sim. Embora, por exemplo, o caso das emendas da deputada Mayra Dias sejam liberados bem lentamente, sabe? Um processo bem perseguidor, diria para você. Os outros deputados conseguem liberar mais, ela muito menos, né? Mas a cidade, graças a Deus, é a cidade que mais cresce no interior do Amazonas. Eu estava olhando os dados da Junta Comercial do Estado do Amazonas e a gente observa claramente o número de empresas que o município de Parintins comparado com os outros municípios. Então é um saldo positivo. O senhor deixa a prefeitura agora desse mandato com um saldo muito positivo e mais fortalecido depois de enfrentar esse embate foi um embate direto com o governador Wilson Lima. O senhor sai politicamente fortalecido desse embate ou dessa eleição de 2024, não é? Sim, tem uma máxima de que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então Deus deu um cobertor muito grande pra gente, né? Deu um cobertor muito grande e a gente conseguiu ter credibilidade e prestar conta com os parlamentares e graças a Deus a cidade ganhou grandes investimentos, né? Hoje nós fortalecemos o Festival de Parintins. Eu tive a oportunidade em 2006, no primeiro mandato, mudar a data do festival numa lei municipal, porque o festival, quando era 28, 29 e 30, ele caía no meio da semana às vezes. E naquele ano de 2005, que era o meu primeiro ano do primeiro mandato, ele caiu terça, quarta e quinta. Deu pouca gente no bombódromo. A primeira noite não teve julgamento, só foi conseguido ter na segunda e na terceira com os convidados da Coca-Cola. Então, o que nós fizemos? Nós partimos para fazer uma revitalização do festival. O saudoso Amazonino Mendes, que foi um grande entusiasta, né, de criar o bombódromo em 1988 e apostar realmente nessa cultura do boi-bumbá para ser o maior símbolo cultural do estado do Amazonas, ele deu pra gente uma ajuda muito grande, mas a cidade precisava também, os habitantes precisavam lapidar esse festival. E foi o que nós fizemos em 2006, né? Com isso, a gente cresceu bastante, que hoje o Festival de Parintins, a bilheteria é vendida em 1 hora. Nem tem, né? Tem que ser correndo, sim, né? Tempo recorde, é um sucesso total. Um show internacional, né? Que dúvida. Acaba muito rápido. Então, então isso aí, pra gente, hoje, o Festival de Parintins, ele é um instrumento de geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida do povo de Parintins. É uma marca, né? Agora, prefeito, eu tô falando do
político Bigarcia, depois desse embate, depois dessa vitória, o senhor pensa em voos mais altos? De repente, até o seu nome foi cotado para uma chapa com o Omar Aziz, por exemplo. O senhor falou da sua parceria com os senadores, né, com os nossos representantes em Brasília. Também, de repente, uma vaga para deputado federal. Como é que o senhor analisa isso? Tem fundamento essas afirmações? É assim, a gente está no meio político, né? Eu já tive oportunidade, eu me lembro muito bem, certa vez eu recebi um convite em 2017 do saudoso governador Amazonino Mendes e do senador Omar. Eles me chamaram na sala da residência do senador Omar e me convidaram para ser o vice no mandato tampão. E eu estava apenas 6 meses na prefeitura de Parintins, ainda não tinha feito quase que nada, né? O governo do estado não tinha quase nenhuma parceria com a prefeitura. Eu tive que sair da Assembleia para ir assumir o mandato de prefeito em Parintins. Eu só cumpri 2 anos na Assembleia Legislativa. Então eu me senti assim na responsabilidade de continuar na cidade. E aí eu declinei do convite, né? E conversamos bastante, falei pro saudoso Amazonino Mendes que eu ajudaria de outra forma, né? Ajudaria como prefeito da cidade. E portanto eu já tive a oportunidade de ser, mas abri mão, né? E agora, ao sair da prefeitura, realmente eu vou começar um trabalho para que a gente possa ser escalado aí no próximo pleito, numa posição que a gente possa contribuir com o estado do Amazonas, né? Olha aí. E a gente tem o nosso líder, que é o senador Omar Aziz. Eu sou do PSD, né, do partido do senador Omar. E aí a gente vai analisar isso aí lá para frente, para que a gente possa contribuir com o estado do Amazonas, já visto que a gente já contribuiu bastante com a cidade de Parintins. Sem dúvida, prefeito. Bom, o senhor então já falou no nome do senador Omar Aziz, seja qual for a decisão, o senhor vai estar ao lado e apoiando. Sim. Não é? Eu posso até dizer para você que o Omar, candidato a governador, já é o meu candidato. Pois é, porque a gente já tem falado aí que é um possível nome para a próxima eleição para governo. Inclusive que o senador disse aqui em entrevista que vai intensificar as viagens para o interior do estado. Então seria ótimo, muito bem-vindo em Parintins. Sim, eu já fui convidado para acompanhá-lo, né? Olha aí, para essas viagens. Acompanhar a partir de depois do carnaval, a gente começa as viagens para o interior do Amazonas e acompanhá-lo aqui na capital também. Maravilha. Agora vamos voltar para Parintins. O senhor deixou a casa arrumada para o seu, né, o seu candidato que foi eleito, Matheus Assayag, que assumiu agora. O senhor analisa quais os desafios que ele vai ter pela frente? Olha, nós deixamos obras estruturantes gigantescas que a gente conquistou com o senador Omar, com o senador Eduardo Braga, que é um grande parceiro de Parintins também. E uma das obras mais importantes da cidade está sendo executada agora, que é o muro de arrimo da frente da cidade, né? E é da ordem de 70 milhões de reais, sendo 60 milhões da emenda do senador e 10 milhões de contrapartida da prefeitura de Parintins. Aí nós temos a ligação da estrada da Vila Amazônia até a Serra da Valéria, onde nós vamos trabalhar turismo rural e escoamento da produção agrícola, porque o assentamento da Vila Amazônia é o que abastece a cidade de Parintins, né? Então precisa de mais investimentos, além dos transportes que a gente colocou, além da assistência técnica, do ferry boat que faz a travessia da Vila Amazônia até a cidade com os produtos. Esse asfaltamento, essa estrada asfaltada vai facilitar a vida do povo que trabalha ali naquela região. E aí nós temos Caburi e Mocambo com o Monte Sinai. Nós estamos construindo uma fábrica de gelo, né, no Monte Sinai para os pescadores, que antes eles tinham que se deslocar até a cidade, aí 4 horas de barco, né? Então, e mais a ligação do Caburi e Mocambo, que numa época dessa de estiagem, eles estão isolados. Com as estradas que nós ligamos, o que antes eles gastavam 1 hora e 40 minutos, eles gastam 30 minutos para chegar ao porto do Monte Sinai, né? Então são obras estruturantes importantes que a gente conquistou no governo federal, principalmente com o senador Omar, o senador Eduardo,
né? Nós temos muita ajuda de todos os deputados federais, aí posso citar aqui para você Saulo Viana, Silas Câmara, Sidney Leite, Adair Filho, Fausto Júnior, todos os deputados, o Alberto Neto, todos ajudam. A gente, graças a Deus, a gente tem credibilidade e o Matheus também tem, né? Então o Matheus vai continuar esse trabalho. E aí a cidade realmente ela está preparada, ela está organizada, tem 21 bairros asfaltados com concreto asfáltico, tem 4 estradas suburbanas, porque nós moramos numa ilha, né? Então nós temos comunidade suburbana que é Aninga, Paranema e Macurani. E diria assim, em termos de infraestrutura nós estamos muito bem, com concreto asfáltico de 5 centímetros, né? E em termos de estrutura cultural e turística também nós revitalizamos o centro de Parintins, nós temos mercado, temos museu, temos praça, temos anfiteatro Silamaçal, onde acontece todas as tradições culturais do município, com exceção do Festival Folclórico, que é no Bombódromo, um evento muito maior. Nós temos quadras poliesportivas, são 17 ginásios na cidade, para você ter uma ideia. Nós temos uma arena olímpica que é a mais moderna do estado do Amazonas, eu diria para você, que é para competições de futsal, de vôlei, basquete, handebol, com um piso com amortecedor, então uma coisa super moderna, né? Ou seja, agora é que vem 2026. Que vem é 2025, nós vamos atravessar, em 2026 a gente tá se preparando aí, já vamos chegar bem arrumado para lá. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Mix. Eu que agradeço a oportunidade, né? E dizer para você também, a gente pouco falou em saúde aqui, mas dizer para você que Parintins é o melhor sistema de saúde do interior do Amazonas, é a única cidade que tem alta complexidade, com leitos de UTI comprado pela Prefeitura de Parintins, tá? O centro de neonatologia também comprado com recurso do município, então a gente tem avançado bastante, mas só quero agradecer. Não, imagina, é importante essa área da saúde, porque nós temos falado demais a respeito da falta e da crise na estrutura da saúde pública do estado do Amazonas, e a gente sempre comenta, imagina o interior como está. Então é importante que o senhor fale aqui, traga essa informação aqui pra gente, que a saúde pública lá em Parintins, o município conseguiu gerir e conseguiu suprir o que falta de estrutura do governo do estado do Amazonas, é isso? Sim, a gente faz jornada de cirurgias mensalmente e a gente recebe de vez em quando uma quantidade de manauaras para ser operados em Parintins. Que não consegue aqui. Não consegue aqui, a fila é muito grande aqui, né? E a outra coisa muito importante para que a gente possa entusiasmar os nossos profissionais da saúde é o salário em dia. Então lá não tem atraso, lá é pago em dia, tá? E os nossos profissionais recebem em dia e vivem bem. Vivem bem, tá entendendo? Lá o salário de um médico já é na faixa aí de 22 mil até 100 mil reais. Entendeu? Pronto, não há atraso de salário, não há humilhação? Não, nós não temos nenhum atraso de salário de nenhum profissional. Que bom saber. Prefeito, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelas suas informações e sucesso cada vez mais. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Todos nós, muito obrigada. Boa noite. Conversamos com o ex-prefeito de Parintins, Bi Garcia. Você está ouvindo 18 horas. Gente, o Polo Industrial de Manaus pode ter alcançado a marca de 2 bilhões de reais em 2024. São quase aí 130 mil empregos diretos. É um balanço consolidado que nós vamos trazer agora com o repórter Kennethson Paz. O Polo Industrial de Manaus, o famoso PIM, faturou 188,44 bilhões de reais entre janeiro e novembro de 2024, um salto de 15,47% comparado ao mesmo período de 2023. Em dólares, isso representa 34,93 bilhões, um aumento de 6,96%. As exportações também cresceram, foram 571,55 milhões de dólares até novembro, 9,97% a mais que no ano anterior. No mercado de trabalho, o PIM empregou 126.473 pessoas em novembro, um aumento de 10,69% em relação ao mesmo mês de 2023.
Os setores que mais se destacaram foram bens de informática com 43,26 bilhões de reais faturados, alta de 8,69%. Eletroeletrônicos com 33,89 bilhões de reais, crescimento de 10,11%. Duas rodas com 33,84 bilhões de reais, uma expansão de 18,93%. Termoplástico com 16,68 bilhões de reais, aumento de 21,17%. E mecânico com 15,93 bilhões de reais, um impulso de 58,23%. Entre os produtos mais fabricados, destacam-se televisores com tela LED e OLED com mais de 12 milhões de unidades, uma alta de 16,1%. Motocicletas, motonetas e ciclomotor com quase 1.700.000 unidades, um crescimento de 13,28%. E telefones e celulares com quase 13 milhões de unidades fabricadas, um aumento de 1,59%. Segundo Bosco Saraiva, superintendente da Suframa, o PIN está perto de bater a marca histórica de 200 bilhões de reais em faturamento no ano. Ele destaca a geração de empregos que contribuem para o desenvolvimento da região. E o que é mais animador para todos nós, um ponto importantíssimo, é que a mão de obra fez um total de 126.473 empregados diretos dentro das fábricas, temporários, terceirizados e efetivos, o que representa um aumento de mais de 10% na relação de igual mês do ano passado. Nós deveremos, portanto, atingir a marca dos 200 bilhões de faturamento quando fecharmos a conta no mês de dezembro. Esses dados mostram a força do polo industrial de Manaus e sua importância para a economia local e nacional. Nós vamos continuar de olho nos resultados finais de 2024 para a confirmação da marca histórica prevista. Kennedson Paes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos e você segue conferindo os destaques do dia aqui no programa 18 horas. E o prefeito em exercício, Renato Júnior, anunciou que o viaduto Pelé vai ser entregue na primeira quinzena de maio desse ano. A obra, orçada em 81 milhões de reais, já está 70% concluída. André Meirelles tem os detalhes a respeito do assunto. Então, André, os trabalhos atualmente estão concentrados na área que vai interligar as avenidas Altasmirim, Itaúba e Camapuã, é isso? Boa noite mais uma vez. Olha, Karime, o foco atual da construção é interligar os dois sentidos da Avenida Altasmirim, as avenidas Itaúba e Camapuã, e já foi realizada a escavação da via e a perfuração aí dos tirantes que logo em seguida passaram pela concretagem, né? A armação da laje inferior já começou e é por ela que os veículos vão trafegar na segunda etapa do projeto, enquanto a primeira, que é a alça viária, já é utilizada para conectar Altasmirim à Avenida Camapuã no sentido aí Cidade Nova. Segundo aí a Prefeitura de Manaus, são 25 mil metros quadrados de construção construídas aí, considerando também uma das maiores intervenções, né, na mobilidade urbana da capital, isso para atender a uma área em que o comércio e a habitação cresceram ao longo dos últimos 10 anos. A Zona Leste é vista como um segundo coração ali dentro de Manaus. Além da trincheira, a pavimentação das vias ao redor da construção também está prevista para os próximos dias. A gente também tem a fala do prefeito de Manaus em exercício, Renato Júnior. Vamos acompanhar. Na primeira quinzena de maio estaremos entregando esse viaduto para a Zona Norte e Zona Leste da cidade de Manaus. Vale ressaltar que esse é um viaduto importante para a cidade de Manaus, sobretudo no que diz respeito à mobilidade urbana e o acesso também da Zona Norte e da Zona Leste da cidade de Manaus. É um viaduto complexo, ele é formado por uma obra de arte, mas também por uma trincheira, a parte subterrânea dele.
nessa obra, o cuidado técnico para ser feita uma obra que dure, mas também uma obra que resolva o problema do trânsito dessa região, que era uma região nevrálgica, um problema crônico na nossa cidade. 18 horas. É aí também um viaduto, né, que teve a ordem de serviço assinado no dia 3 de janeiro de 2023, com base em um convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado, no valor de 81 milhões de reais. Desses total, 30 milhões já foram repassados. A ideia do município é concluir a obra de forma antecipada em relação à previsão inicial de finalização, que foi marcada aí então para junho desse ano e antecipada agora para maio. Tem também uma novidade aqui, Karime, durante a coletiva de imprensa também, o secretário de Infraestrutura de Manaus informou que ainda nesse semestre, né, o Executivo Municipal vai assinar a ordem de serviço de mais um viaduto, né, o Passarão, é o nome do viaduto, que vai ser ali, ó, entre as avenidas Coronel Teixeira e a Avenida Brasil, né, ali onde chega esse horário mais ou menos deve estar o trânsito, né, não sei agora no mês de janeiro, as pessoas estão de férias, mas normalmente o trânsito é bastante complicado ali nas proximidades ali do TB, aí tem a igreja ali Batista. Em todo lugar, né, André? O trânsito ali fica complicado. É isso. Obrigada pelas informações. 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,12%, cotado a R$ 6,10. O euro fechou em queda de 0,44%, cotado aos R$ 6,32. O Bitcoin registrou queda de 4,78%, cotado a R$ 594.983. E o Bovespa fechou em alta de 0,87% e superou a marca dos 120 pontos. Fechou aos 121.069 pontos. E começa no próximo dia 20 o pagamento do Bolsa Família para cerca de 21 milhões de beneficiários do programa em todo o país. Os depósitos acontecem sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, conforme o dígito final do número de inscrição social, que é o NIS, né? Exceto em dezembro, quando o cronograma é antecipado em cerca de uma semana para não coincidir com o feriado de Natal. E seguindo falando de economia, o governo federal arrecadou 209,2 bilhões de reais com impostos e contribuições no mês de novembro de 2022. Os dados foram divulgados hoje pela Receita Federal. E o repórter Kennedson Paz tem mais detalhes a respeito desse número. Volta a conversar ao vivo com a gente. Boa noite, Kennedson. Então, esse número é um recorde para o mês de novembro, é isso? Exatamente, ele é um recorde para o mês de novembro e isso daí já é uma marca histórica desde quando começou a ser registrado. Então, o total que foi arrecadado nesse período de novembro, ele já supera... Perdão, deixa eu só corrigir. Novembro de 2024. Exatamente. Falei 2022, em novembro de 2024. Exatamente. Todo esse valor que foi arrecadado em novembro de 2024, ele já supera todo o ano anterior de 2023. Então, nesse acúmulo entre janeiro até novembro de 2024, a Receita Federal já contabilizou ali a arrecadação de 2,391 bilhões de reais durante esse período. Então, esse valor ele é 14,6% maior do que o mesmo período de 2023, que faturou naquele período 2,89 bilhões de reais. E aí a gente consegue também visualizar que esse valor já supera o total arrecadado em todo o ano anterior, que foi de 2,182 bilhões de reais. E aí as pessoas acabam se perguntando por que arrecadou tanto. Segundo a Receita, esses resultados positivos podem ser explicados pelo desempenho do macroeconômico positivo, ali que foram o retorno da tributação do PIS/COFINS sobre os combustíveis, a tributação dos fundos exclusivos e também a atualização dos bens e direitos no exterior. Então, basicamente, foi esse retorno desses impostos que acabou trazendo esse retorno positivo para a Receita Federal. Karime. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Boa noite. 18 horas. Esporte. E a Federação Amazonense de Futebol marcou o jogo de abertura do Campeonato Amazonense entre Manaus e Nacional para o dia 23 de janeiro, às 8 da noite, aqui na Arena da Amazônia. Mas essa partida tem chances reais de ser alterada, porque nessa mesma data tem a partida do Campeonato Carioca agendado para o mesmo local entre Vasco e Madureira. E os ingressos para essa partida começam a ser vendidos já a partir de amanhã, quarta-feira,
quarta-feira. O Barezão desse ano vai ser disputado no mesmo formato que a edição do ano passado. Vão ser 2 grupos com 4 equipes cada. No primeiro turno, os times do grupo enfrentam as equipes do grupo B, enquanto que no segundo turno, as equipes do mesmo grupo se enfrentam entre si. Olha, agora o presidente da Federação Amazonense de Futebol, o deputado Rosenha, já antecipou seu voto para a presidência da CBF. Ele vai votar na reeleição de Edinaldo Rodrigues, que deve ter como adversário o ex-jogador Ronaldo Fenômeno. E no mercado da bola, o atacante Rony recusou a oferta do Fluminense e guarda mercado internacional para avaliar a saída do Palmeiras. O zagueiro David Luiz, que deixou o Flamengo, segue na mira do Fortaleza para 2025. No entanto, a concorrência é forte, ele ainda avalia as propostas de Cruzeiro, Grêmio e Corinthians no Brasil. Eu tenho uma última informação, um destaque que ainda está sendo avaliado de uma situação muito triste que aconteceu aqui no Amazonas. Um adolescente, ele morreu ao ser atingido por bola no peito em campeonato de pênaltis aqui no Amazonas e, segundo a família, o momento do impacto foi registrado por vídeo. O jovem, que era apaixonado por futebol, costumava participar de todas as competições de pênaltis na comunidade onde ele morava. É claro que os assuntos, esse assunto está sendo apurado e qualquer informação mais atualizada a gente volta a noticiar. O adolescente é o Edson Lopes Gama, de 16 anos, e ele morreu após ser atingido por uma bola no peito durante um campeonato de pênaltis numa comunidade de Maués, no interior do estado do Amazonas. O incidente aconteceu na madrugada dessa segunda-feira. O momento do impacto foi registrado em vídeo. 18 horas. Agora vamos conferir outros destaques do dia. Na Venezuela, o opositor de Maduro, González, denuncia sequestro do genro. Depois de afirmar que colocaria fim à guerra da Ucrânia, o presidente americano Donald Trump agora afirma que o conflito pode piorar. Hamas mantém exigência de cessar fogo em Gaza em troca de reféns. O empresário Mark Zuckerberg, dono da Meta, afirma que países latino-americanos possuem tribunais secretos para retirar publicações das redes sociais. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A boa notícia do dia foi sobre as vendas do comércio de Manaus no último Natal. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, a FEComércio, divulgou uma pesquisa que mostra o volume das vendas. A pesquisa diz que 75% das empresas entrevistadas registraram aumento. E esse crescimento representa um salto de 133% no número de empresas, com resultados positivos em comparação ao Natal de 2023. Quase todas as empresas tiveram aumento de até 35% nas vendas. O valor médio de compras por consumidor foi de R$ 410,35, um crescimento de 3% em relação ao Natal de 2023. Detalhe, a modalidade de pagamento à vista liderou entre as preferências dos consumidores, sendo utilizada por 59% dos clientes. Para 38% das empresas, foi necessário contratar até 10 funcionários para atender aos clientes. Como os números são do próprio setor, não há margem para dúvidas. O Natal de 2024 em Manaus pode ser considerado como um dos melhores para o comércio da cidade dos últimos anos e também para a maioria dos consumidores. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Já agradeço a sua audiência. A gente se encontra amanhã. Boa noite, André Meirelles. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.